Fala galera, boa noite, bem-vindos aí a mais uma transmissão ao vivo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos ouvir aqui uma canção aqui das nossas amigas aqui sertanejas. Coloca aí, Lê. A vida do justo não vale um centavo, que o ser honesto seja bem-aventurado. Nesse país corrupto e endividado, de beleza e cultura nem sempre valorizado. Cidadão levanta cedo para ver o seu salário ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho. Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado, mas por trás da cara boa só tem verba desviada. O povo está cansado de aguentar todo esse peso, carregando nas costas quem devia estar preso. Para obter justiça veio o plano Lava Jato, condenando e punindo nenhum será perdoado. Das escolas, hospitais, o dinheiro é roubado pra encher conta bancária do político folgado. Resultado da ganância é a falta de recursos. A situação se torna insuportável para muitos. Sejam bem-vindos galera, vamos chegando Pela aí. grande campanha se tornam famosos, mas esquecem das crianças, jovens e idosos. É proposta a escolha entre o sujo e o banal. Só a cara é diferente, o resultado é igual. Esquecem que muitos vivem na pobreza, se arriscando para ter o pão sagrado em sua mesa. O peso dos deveres o trabalhador aguenta, mesmo sabendo que golpista nos representa. Damos nossa confiança a pessoas do Congresso, por isso estamos hoje afundados no regresso. Para garantir silêncio, funcionário é subornado, são ladrões de gravata em um sistema fraudado. Hoje você sabe tudo e amanhã não sabe nada. É assim que uma mente por um cheque é comprada. Promessas de obras todas sem fundo, políticos de terceiro mundo. Políticos de terceiro Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje, a pedido de alguns amigos, nós vamos tratar um assunto sobre qual é a função do vereador. Você sabe qual é a função do seu vereador? Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando aí, um resumozinho da semana passada. Semana passada nós fizemos uma dinâmica e a gente falou lá que no dia 15 de novembro de 2020 você vai decidir aí os próximos 4 anos, né, do seu município. Então hoje a gente já teve uma novidade aí. Aquele pessoal que a gente falou lá, os retardatários, que vão chegar às 17 horas e vão encontrar o portão fechado. E aí eles vão ter que esperar mais 4 anos. Não vão precisar esperar 4 anos, tá? O TSE decidiu hoje que o horário será prorrogado até às 18 horas do dia 15 de novembro. Então aí, pessoal, não perca tempo, não se atrasem. No dia 15 de novembro, até às 18 horas. Mas chega às 17 lá para você não perder a oportunidade de votar. Ok? Então, pessoal, atendendo aí a pedido aí de alguns amigos, né? Que tem pedido aí para a gente falar sobre qual é a função do vereador, o que que deve fazer um vereador e o que que não deve fazer o vereador. A gente já vai chegar aí já já. Bem-vindos aí vocês, obrigado aí por abrir a porta da casa de vocês, a mídia social para a gente estar entrando aí e dialogando com vocês, falando aí com vocês sobre as eleições de 2020, ok? Ontem nós tivemos lá uma reunião com o pessoal do PSD Magé, lá, tratando lá já das questões aí relacionadas aí à campanha e graças a Deus lá uma equipe maravilhosa lá, uma excelente equipe e já estamos trabalhando, tá galera? Estamos aí de vento em polpa aí trabalhando
Vai nos seguindo aí, nos siga aí nas mídias sociais, acompanhe o nosso trabalho. Então vamos lá. Atendendo o pedido da nossa amiga, né, a gente hoje vai falar sobre qual é a função de um vereador e de uma forma bastante didática. A gente tem mencionado, né, essas questões aqui e você pode caminhar aí as suas perguntas aí, a gente vai estar fazendo o possível para responder as suas perguntas. Também vamos falar um pouquinho também sobre a nossa relação com o município de Magé. A gente começou na semana passada, mas a gente vai priorizar sempre atender o pedido do cidadão, né? O pedido do cidadão sempre vai estar em primeiro lugar. E a gente, ao longo dos dias aí, das próximas transmissões, a gente vai falando um pouquinho da nossa relação com o município. Tem o nome aí do pessoal que está participando. Drica Mortoni, Daniel Alves. Bem-vinda, Drica. Ângela Torres. Bem-vinda aí, Daniel Alves, Ângela Torres. Leila Oliveira. Valdeci é meu sogro, né? Não é meu sogro, não? Valdenir. É o outro? É Valdenir. Valdenir, meu cunhado. Um abraço, Valdenir. Então vamos lá, galera. Envie aí as perguntas aí, vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Então vamos lá tratar sobre a questão se você sabe o que faz um vereador. Você sabe o que faz um vereador? Então vamos lá. Daqui a alguns meses, né, praticamente 101 dias, os eleitores serão chamados às urnas para escolher seus representantes no poder público municipal, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para isso é muito importante entender o verdadeiro papel de cada um desses representantes, até porque a maioria dos candidatos, durante o período eleitoral, faz promessas que, por lei, não poderá cumprir. E aí, você conhece alguém que se enquadra aí dentro dessa perspectiva de que promete mundos e fundos, vai dizer que vai resolver todos os problemas e ele não sabe nem qual é a competência, né, de cada um, né, do poder legislativo, do poder executivo e coisas que dependem do poder judiciário? E aí, como que vocês têm percebido isso aí? Como que estão aí os candidatos, os pré-candidatos aí na região de vocês? A quantidade de vereadores vai variar entre os municípios, né, com base no que manda a Constituição Federal. Aqui em Magé são 17 vereadores, tá? E tem uma questão muito legal que é assim, o número de cadeiras nas câmaras municipais, elas não estão relativas ou relacionadas propriamente ao número de eleitor, mas ao número populacional, né, ao número de habitantes por município. E aqui em Magé já poderia até mesmo se pensar em mais vereadores, né? Porque a população ela já aumentou, né, nos últimos 10 anos, e aí já poderia se pensar. E aí alguém vai falar assim, poxa, mas mais vereadores, mais despesas? Não se preocupe com isso, fiquem tranquilos. Porque o dinheiro que vai para a Câmara Municipal é um percentual que o município já tem que separar para a Câmara Legislativa. Então, com mais ou menos vereador, é o mesmo valor que vai ser destinado para a Câmara dos Vereadores, tá? O que poderia acontecer aí é que, se entrar mais vereadores, vai reduzir o salário dos que já estão aí. Então, existe aí, reza a lenda que o pessoal que já está aí não quer mais vereadores, não. Eles querem manter já o seu ganho, né? Aquilo que eles já estão ganhando já atualmente. Então, entrando mais vereadores, teria que diminuir o salário dos vereadores que já estão já no município, tá? E isso acontece com todos os municípios pelo Brasil afora. Mas, afinal de contas, você já perguntou ao seu possível candidato se ele sabe o que faz um vereador? Quais os poderes ele possui ou não possui? O que ele pode e o que ele não pode fazer? Quais são os direitos e os deveres, tá, dos vereadores? Então, vamos lá, pessoal. O que é um vereador? O vereador é um agente político, eleito pelo voto direto e secreto da população. Eu quero até fazer aqui um adendo aqui, que o voto direto e secreto, então você que tem essa preocupação aí, você que trabalha aí no município, né, que é um servidor público, fica preocupado se eles vão saber se você votou ou não votou. Gente, o voto é direto e secreto, então não se preocupe com isso, tá? Você vota em quem você quiser, em quem você confiar, tá? Então você não precisa se preocupar aí se vão saber se você votou ou deixou de votar. O voto é secreto. E aí é aquele recado que a gente manda pro pessoal lá que fica balançando a bandeira, né?
a cada 4 anos, aí a gente tem falado o seguinte, olha, você ganha pelo seu trabalho, tá? Então aqueles grupos políticos que te contratam aí para balançar uma bandeira, fazer a panfletagem, eles pagam pelo seu trabalho, não pelo seu voto. O voto não tem preço, tá, gente? Não tem que vender voto, não. Então você pode fazer o trabalho, você pode estar aí sendo contratado por um grupo político, né? Por um partido ou um grupo político, e fazer lá todo o trabalho. Mas na hora de votar, você é livre, o voto é secreto, tá bom? Então fica aí a dica. A gente tem orientado o pessoal ao longo dos anos aí que tem se passado aí, cada eleição a gente tem orientado o pessoal dessa forma. Não se venda ou não se sinta obrigado a votar em alguém para quem você está trabalhando. E até é interessante porque quando a gente está trabalhando para alguém, quando a gente tem essa proximidade, a gente conhece melhor a pessoa. Então fica a dica aí. Você trabalhando lá com aquele grupo político, né, o A, o B, o C, você vai entender ali um pouco a conjuntura daquele grupo ali e você vai poder fazer uma melhor escolha, tá bom? Então não votem, tá? Não se sintam obrigados a votar em ninguém. Votem em quem você quiser, em quem te inspirar confiança, tá bom? Então vamos lá. A gente já falou que o vereador ele é um agente político, tá? E assim, o vereador tem um papel equivalente aos deputados e senadores que possuem nas esferas mais amplas, tá? Os estados e a União, que é o governo federal. Para ser candidato a vereador é preciso ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado, ser eleitor do município aonde será candidato, estar quite com a Justiça Eleitoral, tá? Essas são aí as regras para se participar aí de todo o processo eleitoral, tá? Para poder concorrer aí a um cargo eletivo. No dia da posse, ele jura cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, e isso é sério, até porque a omissão pode ser considerada crime tipificada como peculato. Então, tá ok? Então, quando o vereador ele é omisso, tá? Ele pode ser enquadrado aí em crime, tá bom? Então, se a gente fosse levar isso ao pé da letra aí, se a justiça fosse, né, colocar aí tudo aí em pratos limpos, eu acho que muita gente aí estaria aí, né, sendo criminalizada aí, porque o que não falta é omissão, tá bom, galera? Vamos lá. Qual a principal função de um vereador? Você sabe qual é a principal função de um vereador? Então vamos lá. Como integrante do Poder Legislativo, o vereador ele tem a função principal, ou pelo menos deveria ser, representar os interesses da população perante o poder público. Então, entende? Pelo menos deveria ser. Quando o cara se propõe a participar de uma eleição, quando ele consegue ser eleito pelo voto direto e secreto, né, com apoio popular, e aí ele não cumpre com o papel dele, né, que o papel dele deveria ser representar o interesse da população, do seu eleitorado. Na realidade, ele deveria representar toda a sociedade, uma vez sendo eleito. Então, agora ele representa todos os cidadãos do seu município, né? Falando aqui no caso do vereador. E aproveita aí, podem mandar perguntas, tá? Quem tiver dúvida aí, Tem uma pergunta. então pode falar pra gente. A Ângela Torres falou que há relatos que as pessoas que trabalham para alguns políticos precisam fornecer a cópia do seu título eleitoral. Então seria apenas uma forma de coagir o funcionário? Então, vamos responder aqui logo uma questão aqui muito importante. A nossa amiga Ângela Torres está perguntando o seguinte. Há relatos, né, há fortes indícios que eles ficam coagindo o funcionalismo público, né? E seja para fazer reuniões, seja para fazer propaganda política. E a gente tem uma questão, em 2016, a gente bate muito nessa tecla, porque a gente foi entender que a lei garante que o funcionário público, depois do seu expediente, ele poderá participar de reuniões políticas, tá? Agora, durante o expediente, o funcionário público, ele não pode usar do seu expediente para fazer campanha eleitoral. Então é crime. Se você perceber, você identificar que tem um funcionário público que no período do seu expediente ele esteja fazendo campanha política,
você pode filmar, você pode fotografar, você pode gravar o áudio, faça o que você quiser e pode denunciar, tá bom? Agora, depois do expediente dele, ele poderá participar, tá, gente? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Depois do horário dele de trabalho, ele é um cidadão comum e ele poderá participar se ele quiser, desde que não seja coagido, tá? Uma vez sendo coagido, vocês podem gravar isso, vocês podem filmar, inclusive a gente tem relatos aí que tem setores públicos que proíbem nas reuniões o pessoal ingressarem com os seus celulares, com os seus smartphones, porque eles ficam com medo do pessoal gravar. Então, a gente tem que pensar bem aí, tá? Identificando, gente, denuncie, tá? É crime eleitoral. Aí tem o aplicativo Pardal, tem o TRE, tem o site do TRE, a gente vai estar divulgando isso aí depois. A gente não vai dar mole pro pessoal aí não, ajude a gente a fiscalizar aí, tá bom? Tem que manter a fiscalização aí no período eleitoral. Mais uma pergunta? Então vamos lá. E como um vereador pode representar na prática os eleitores? Tá? A pergunta é, e como um vereador pode representar na prática os eleitores? Legislando e fiscalizando o prefeito. E aí? Os vereadores que você conhece aí, eles ficam fazendo isso? Eles cumprem com o papel deles? Eles ficam fiscalizando aí o prefeito? Ou a gente tem aí visto aí o pessoal que pede para ser vereador, aí depois perde o protagonismo e vai ser funcionário da prefeitura, vai se submeter ao prefeito, né? Em vez dele fiscalizar o prefeito, agora ele está a serviço do prefeito. Você conhece alguém assim? Então, fique esperto, tá? Se o cara te pede o voto para te representar e fiscalizar o prefeito do teu município, e aí chega depois, ele vai lá e vai ser secretário, vai ser subprefeito, né? Ele perde o protagonismo de ser o representante do povo e agora ele vai ser um servidor público do poder executivo se submetendo à vontade do prefeito. Abra o olho com esse tipo de gente, tá, gente? Não reeleja esse tipo de gente, tá? Fica aí a dica. O que isso significa, tá? O verbo legislar se relaciona com todas as ações relacionadas ao corpo de leis que regem as ações do poder público. O vereador ele produz leis cuja abrangência é municipal e fiscaliza as ações do prefeito da cidade, cobrando a implantação e a execução de políticas públicas capazes de garantir o atendimento dos direitos básicos do cidadão e de outras demandas sociais. É isso que a gente vem batendo na tecla o tempo todo, né? Dizendo qual é a função do vereador. O vereador ele tem que representar os nossos interesses, ele tem que fiscalizar o poder público, fiscalizar as secretarias, né? Fiscalizar o dinheiro, né? Os recursos públicos que vêm do governo federal, do governo estadual, saber aonde está sendo investido esse valor e se está sendo feito com responsabilidade. E outra, vai muito além disso, acompanhar se a obra está sendo bem executada, se os funcionários contratados pela prefeitura estão fazendo o trabalho da forma correta, tá? Então o vereador ele tem um papel muito importante em todo esse processo. Quando ele se omite, ele prejudica toda uma sociedade, tá? E aí são 4 anos, pensem bem. Aquela reflexão que fizemos na semana passada. Depende da sua participação agora, em todo o processo político eleitoral, tá? Até as urnas. Porque depois que passar as eleições, aí a gente vai ter que aprender a lidar com aquilo que a gente tiver, tá? Vai ser o que tiver. Aí não adianta reclamar, não. Dá até para poder participar aí do processo aí de acompanhar as obras, né? Fazer aí essa fiscalização, cobrar, exigir, enfim. Mas vai ser um pouco mais complicado, tá? Vai depender das eleições, do resultado das urnas, para a gente saber que tipo de governo vamos ter nos próximos 4 anos. Mais uma pergunta? Podem mandar perguntas. Se tiverem dúvidas sobre o tema de hoje, mandem perguntas para a gente, tá? Dessa forma, podemos citar como ações típicas que estão ao alcance de um vereador criar, extinguir e emendar leis da maneira que ele julga que seja mais adequado ao interesse público. Então, outra questão aí muito importante é assim,
o vereador, ele tem algumas inclinações, ele tem algumas, ele tem ideologias, suas ideias próprias. Você precisa saber de que ele comunga, né? De qual a ideologia, o que ele pensa sobre as questões do município, de algumas leis, porque ele pode também tomar algumas decisões que elas podem não ser adequadas ou não ir ao encontro daquilo que é importante para a sociedade, tá? A gente tem muitos políticos aí que quando eles vão tomar algumas decisões, quando eles apresentam alguns projetos de leis, são basicamente pegadinhas aonde, em vez de beneficiar a sociedade, eles acabam prejudicando a sociedade, tá? Mas é a prerrogativa que eles têm. Então, fiquem espertos aí na escolha de vocês. Quais leis são trabalhadas pelo vereador? O mandato de vereador é restrito à esfera dos municípios. Portanto, as leis deliberadas, criadas, emendadas ou extintas pelos vereadores tenham efeitos exclusivos para o município a que eles pertencem. Vai uma dica. Esteja atento na hora de escolher seu candidato. Não adianta um vereador prometer que vai mudar leis que não seja do âmbito do município. A gente teve um problema desse aqui, tentaram reduzir aí para 60 anos a gratuidade no transporte público. E aí a lei federal, a lei estadual, que é superior à lei municipal, diz que é aos 65 anos. Então eles fizeram o maior estardalhaço, maior publicidade, dizendo que iria trazer homens e mulheres para 60 anos para terem o passe, né, a gratuidade nos transportes públicos dentro do município. E aí esbarra na lei federal. E uma outra denúncia que nós tivemos aqui, que muitas leis municipais do município de Magé, elas são inconstitucionais. E por que são inconstitucionais? Porque eles não conhecem a Constituição Federal. E aí eles apresentam projetos de leis que depois esbarram na Constituição Federal, e aí é uma perda de tempo, né? E aí é enxugar gelo e é fazer aí, né? Fazer aquilo que não adianta, né? Então tem muita coisa errada aí, a gente já experimentou aí. Alguns anos atrás aí, a gente teve várias leis aí que eram inconstitucionais, tá bom? Vamos voltar aqui. Alguns exemplos de assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador. Proposta de mudança, criação ou extinção de tributos municipais, criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município. Estabelecer o chamado perímetro urbano, que é a área do município em que é urbanizada. Aprovar os documentos orçamentários do município. Elaborar, deliberar e votar o plano diretor municipal. A gente vai tirar um dia só para falar de plano diretor municipal, tá, pessoal? Aguarda aí que a gente vai preparar isso aí. Aprovar o plano municipal de educação, que é muito interessante, a gente tem que acompanhar a educação, né? Tem que acompanhar o Fundeb, né? Houve denúncias aí que o dinheiro do Fundeb estava sendo investido em praças, tá? Em compra de brinquedos aí superfaturados de praça, com dinheiro do Fundeb. Então tem aí umas denúncias. O dinheiro do Fundeb que é para ser investido na educação, na escola, no salário dos profissionais da área de educação, e estava sendo utilizado para outros fins, tá? Desvio de finalidade. E cadê o vereador? Né? Cadê os nossos parlamentares que se omitem, né, em tudo? Então vamos lá. Estabelecer regras de zoneamento e uso de ocupação do solo, determinar o tombamento de prédios com patrimônio público, preservando a memória do município. E aí a gente vai bater lá naquela tecla lá, a questão lá da primeira estrada de ferro do Brasil, que fica aqui no 5º distrito de Magé, Praia de Mauá, distrito guia de Pacobaíba. Cadê? A gente precisa da atuação firme dos nossos vereadores. E aí, aonde estão os nossos vereadores? Tá bom, gente? A gente vai ficar sempre perguntando, aonde estão os nossos vereadores? O que eles fizeram nos últimos 3 anos e meio, o que eles trouxeram de benefício para a nossa região, tá bom? Fica a pergunta. Pergunta aí pro pessoal que está se apresentando aí para você, dizendo que vai resolver todos os problemas. O pessoal também que está chegando agora, os novatos, pergunta o que eles fizeram nos últimos 3 anos e meio, o que eles colocaram aí da expertise dele, do conhecimento dele a serviço da população.
Pergunta aonde eles estavam nos últimos 3 anos e meio. A gente sempre tem orientado vocês a perguntarem, a questionarem bastante. O papel de fiscalizar o prefeito. Gente, o vereador é para fiscalizar o prefeito. Não é para ser amiguinho de prefeito nenhum, não, tá? O que eles chamam de harmonia aí, eu chamo de outra coisa. Não vou nem falar aqui por educação, tá? Então vamos lá, o papel de fiscalizar o prefeito. O ato de fiscalizar, né, quando bem feita, tornam mais equilibradas as ações do prefeito e do Poder Executivo. Isso é essencial para que o poder do prefeito não se torne tão grande que o deixe acima da lei, como um monarca ou um ditador. Tá bom, gente? Então, tem que ter a presença do poder legislativo e executivo. Tem que trabalhar em harmonia com independência. Não pode estar aí um entrando no poder do outro, né? Não pode um estar interferindo no outro. E aí, vou mandar um recado aí pro pessoal. Tem muito vereador aí que se tornaram empresários, sabia? O cara, ele não tem nada. Aí ele ganha para ser vereador e ele se torna empresário. Ele vai ser fornecedor do município, né? Um fornece material de escritório, o outro água, o outro gás, o outro cesta básica, o outro merenda escolar, né? E aí fica difícil. Como que você vai fiscalizar o teu patrão ou o teu contratante, né? Fica difícil. Então, gente, vereador que ele depois se torna empresário, fornecedor do município, fica de olho aberto. Vamos denunciar esse pessoal aí, tá? E aí, muitas vezes, eles se valem aí de laranjas. Teve agora algumas acusações aí sérias. Por exemplo, um laboratório aqui, inclusive aqui, ó, pertinho aqui da rua onde eu moro, tá? De esquina, que ele pertence a um vereador e está no nome de uma laranja. Teve essa denúncia. E aonde está o Ministério Público? A gente está aí. O Ministério Público vão atuar aí. Vamos aí investigar essas denúncias aí. Então, vereadores que têm clínicas, laboratórios, têm empresas de cesta básica, enfim, né? O que não falta são denúncias, indícios de corrupção geral, tá? Durante todos esses anos aí, muito indício aí de corrupção no nosso município. Voltando aqui, e é por isso que a lei prevê alguns deveres importantes dos vereadores em relação à prefeitura, como fiscalizar as contas da prefeitura, de forma a inibir a inexistência de obras superfaturadas e atrasadas, fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta, por exemplo, visitar órgãos municipais e fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigatório por lei a prestar esclarecimento em até 30 dias, tá? Então, o legislador, né, o vereador do seu município, do nosso município, a gente está falando de Magé, ele tem o poder de fazer um pedido por escrito, pedir lá esclarecimento, e o prefeito é obrigado a esclarecer em 30 dias. Então ele vai correr aí na improbidade administrativa, tá, gente? Então ele pode ser aí até cassado caso ele se recuse a prestar esclarecimento para a Câmara Legislativa, tá? Criar comissões parlamentares de inquérito, tá, gente? Aquela CPI, né? Mas aqui, quando se trata de município, não é CPMI, é uma comissão especial de inquérito, tá? Não é a CPI lá, que a gente vê falar muito lá em Brasília, não. Vamos lá. Realizar o chamado controle externo de contas públicas com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município responsável. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do município do ano passado, eu acho que do ano retrasado, e quando manda para a Câmara dos Vereadores, o que acontece? Passa. O Tribunal de Contas faz todo o serviço lá, todo o trabalho, aí manda o documento, manda tudo lá mastigado, fala assim, olha, está reprovado aqui, tem problemas aqui nas contas. Aí vem para a Câmara Legislativa e os vereadores simplesmente deixam passar, gente. Tá tudo errado, né? A gente não tem oposição, aquilo lá é um teatro, né? Ninguém questiona nada lá, parece até um pouco com a população, né? Os vereadores parecem um pouco com a população, parece que eles refletem um pouquinho desse conceito aí. Ninguém questiona nada, ninguém tem dúvida de nada, não tem oposição, né? E aí parece que vai tudo assim, o pessoal vai levando de boa, né? Ninguém questiona. E a gente, quando você assiste lá uma sessão legislativa no nosso município,
é por unanimidade, a aprovação, ninguém reclama, ninguém questiona. Aí, com uma rara exceção aí de um ou outro, que de vez em quando aí faz algum questionamento, né? Agora, essa semana, já teve lá um questionamento aí sobre a compra das máscaras, né? Do EPI, então, superfaturado. Então, vamos aguardar aí a evolução dessa denúncia, tá? Mas, assim, isso deveria ser feito todos os meses, deveria ser feito durante todos os anos do mandato de um vereador, tá, gente? Quais são os direitos quais os direitos um vereador possui, tá? Agora que já vimos as obrigações, vamos entender também quais são os benefícios garantidos aos vereadores, tá? Então eu não vou falar de todos os benefícios não, porque a gente vai ficar até chateado, tá bom? A gente vai até ficar chateado aí com alguns benefícios que eles têm. Mas, gente, não é nada demais não, tá? Ele tem imunidade parlamentar, tá? O primeiro benefício é imunidade parlamentar. Os vereadores podem expressar livremente suas opiniões sem que possa sofrer ameaças judiciais, evitando que a sua capacidade de exercer as suas competências seja limitada. Isso não significa que o vereador pode cometer crimes de ódio, nem fazer apologia a crimes, tá, gente? Tem limites, tá? Mas ele tem poder de se expressar. Muitas vezes, ele tem uma prerrogativa e um privilégio, né, de poder usar lá a TV Câmara para poder falar e fazer ecoar a sua voz para todos os munícipes. E a gente, enquanto sociedade civil organizada, a gente é muito limitado, a gente não tem toda essa prerrogativa, a gente não tem toda essa abertura aí para falar e fazer a nossa voz ecoar. Mesmo assim a gente fala, tá? A gente não se cala, não. A sociedade civil organizada tem se manifestado e tem colocado aí suas ideias, aí, seus pensamentos aí. Vamos lá? Ele tem imunidade parlamentar, ele tem direito à renúncia. Aí faz lembrar aquele filme que a gente tinha aí, que tinha negócio do BOPE. Eu esqueci o nome do filme que fala assim, pede pra sair. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Então, assim, um vereador incompetente pede pra sair, cara. Pede pra sair. Se você não tem competência, né, você não conhece a lei orgânica, não conhece a Constituição Federal, não conhece a lei estadual, pede pra sair. Pede pra sair. Você tem direito a pedir a renúncia, tá? Esse é o direito do cara. Ele tem o direito de exercer... Ele tem o direito à renúncia. O vereador pode renunciar a seu cargo quando bem entender. Então, vaza. Pede para sair porque você não está dando conta do recado, vaza. Se você não vazar, espero que a população agora te tire, tá bom? E aí tem dois vereadores aí no município que eles chamaram a sociedade civil organizada de vagabundos, de desocupados, dizendo que a gente não tem o que fazer e que a gente quer roubar o lugar deles. Aí, galera, vocês aprovam isso aí? Aprovam essas iniciativas aí? E outra, não foram nem repreendidos, apesar que eles têm direito lá, né, a prerrogativa lá é de direito a expressar a sua opinião. Mas daí a chamar a população de vagabundos, de desocupados e dizer que a gente quer roubar o cargo deles, cargo de vereador não é vitalício, não é STF, tá? Fica bem claro para os vereadores aí de mandato aí. Não é vitalício, é a cada 4 anos aí a população que decide se você fica ou se você sai. Eu espero sinceramente que vocês saiam, tá bom? Um forte abraço aí, galera. Tira esse pessoal aí, tá? Não presta para atender as necessidades da população, não serve, tira fora, tá? Já que ele não pede para sair, vamos tirar eles agora nas urnas. Direito de exercer outra profissão, tá, gente? A gente questiona bastante isso. A gente pensa que o vereador, pelo bom salário que ele ganha, né, ele deveria aí ficar à disposição da população, participar aí das audiências públicas, participar das reuniões de conselho, deveria estar mais atuante, mais presente. Mas a lei garante, tá, que ele tem o direito de exercer uma outra profissão, tá? O vereador pode ser médico, engenheiro, professor, policial, qualquer profissão, desde que isso não prejudique suas atividades como vereador. Se for um cara que ele tenha uma boa equipe ali, que ele tenha bons assessores profissionais, qualificados, e aí ele seja um médico, por exemplo, ele seja um advogado, enfim, eu também não tenho nada contra não, ele pode exercer lá o mandato dele. Agora, só não pode se cercar de bajuladores incompetentes que, sabe, e aí você vai conhecer um pouco do seu vereador pelos profissionais que ele tem à sua volta aí, tá? Então, aí eles não conseguem nem fazer um projeto de lei aí adequado e que não seja inconstitucional, porque às vezes o assessor dele é um incompetente. Às vezes até uma pessoa simples,
Pessoa até boa, um bom amigo, mas às vezes não é competente para a função, tá, gente? A gente tem que saber separar a amizade do negócio, tá? E aí um vereador, para ele ter êxito no seu mandato, ele tem que se cercar de bons profissionais. Já que a prefeitura paga esses bons profissionais, então que seja contratado aí bons profissionais, tá? É cargo de confiança, eles podem escolher quem eles quiserem, mas lamentavelmente a gente aí não coaduna aí dessas iniciativas aí de ter aí ao seu lado gente incompetente não, tá? Aí o cara já não é obrigado a saber de tudo, tá? Um vereador não é obrigado a saber de tudo, por isso ele tem direito a assessores, e aí ele deveria contratar assessores que pudessem aí assessorar ele e ajudar ele aí nesse processo aí de cuidar aí do município. E aí muitas vezes ele chama o cara que ainda é pior do que ele, que não sabe nem, não entende nada de nada, e tá ali só porque é um bajulador ali, ajudou ele lá em algum momento, aí ele vai lá e coloca o cara lá incompetente, tá bom? Alguma pergunta? A gente tá na corda toda aqui, tá na pilha aqui, galera. A Ângela está perguntando qual é a sua opinião sobre alguns candidatos que estão fazendo reuniões em residências nesse momento de pandemia. Então, a Ângela perguntou novamente qual é a minha opinião sobre os candidatos que estão fazendo reuniões nas residências nesse período da pandemia. Bom, eu tenho evitado muito, a gente teve até esse bom senso, até mesmo de divulgar, né, a pré-candidatura. Porque parecia ser meio que incoerente naquele momento, no momento que as pessoas estavam aí preocupadas aí com a própria saúde, tendo aí às vezes algum parente aí, né, que tivesse sido acometido aí com vírus ou que tivesse vindo a óbito, e a gente tratar de um assunto que aparentemente parece meio banal, tá, gente? Mas a política, ela não é banal não, tá? A política é uma coisa séria e a gente precisa tratar a política também nesse momento, mesmo no momento da pandemia. Eu acho que atendendo às regras sanitárias não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum, desde que o dono da residência, ele abra as portas e aceite essa pessoa lá para poder dialogar, tirar alguma dúvida. Eu ainda não tive essa possibilidade, ainda não fui fazer isso, tá? Eu estou aguardando, a gente tá usando aí da ferramenta que a gente tem, das mídias sociais, né? Pra gente estar tratando isso. Mas em breve, se a gente tiver a oportunidade, se o TSE não legislar sobre isso, né? A gente até fala de legislar ou se decidir, né, nessa questão, sobre a questão se a gente vai poder fazer as reuniões presenciais ou não. É que nem na questão agora a gente vai ter agora as reuniões agora dos partidos, né? E a gente a princípio seria online, né? E aí a gente vai ter que ver agora se o TSE vai liberar o TRE para que seja presencial. Então a gente está ainda aguardando aí essa decisão. Então essa questão aí eu não vou. A minha opinião sincera é essa. Se tiver cumprindo as regras sanitárias, as determinações e, né, dos municípios, para mim não tem problema, desde que o dono da casa esteja de acordo com isso, tá bom? Mas se alguém estiver fazendo de uma forma contrária a isso, aí a minha opinião sincera é o seguinte: você deve considerar a possibilidade de que essa pessoa não seja um bom representante, já que tem colocado a vida da pessoa em risco, de uma família, né, já que tem burlado regras, quebrado aí as determinações aí do município. Então, acho que aí fica a seu critério, tá? É você que tem que avaliar aí se essa pessoa te representa ou não, tá bom? Espero aí ter conseguido responder aí. A gente estava falando aqui dos direitos dos vereadores. A gente falou sobre o direito dele exercer a função. Ele tem direito também de ser remunerado. E essa é muito interessante, porque alguns anos atrás, algumas décadas lá atrás, o vereador ele não era remunerado, tá, gente? O vereador dentro do município, ele era praticamente um assessor de um deputado estadual. Então, ele era mantido por um deputado estadual. E esse vereador ele fazia aqui um papel de uma ponte, né, entre o poder legislativo estadual e o município. E ele não era remunerado. Aí depois mudou as regras, tá? E aí o vereador passou a ser remunerado. Então, por isso que a regra diz que ele também tem o direito de ser remunerado. A lei fala que ele tem o direito de ser remunerado. Antes, lá atrás, o vereador era como um líder comunitário. Ele não era remunerado. Ele poderia até ser aí um assessor de um parlamentar, né, a nível estadual, mas não era remunerado.
Durante a campanha eleitoral, observando as propostas do candidato, você já percebe se ele vai ser um bom parlamentar ou quer apenas um emprego por 4 anos ou mais, além de benefícios para os seus apadrinhados, tá? Então a gente já estava falando um pouco disso aqui anteriormente, mas eu quero frisar bem essa questão aqui, além de benefício para os seus apadrinhados. Então vamos lá, gente. Eu tenho me decepcionado muito com o eleitor, tá bom? Aí você vai falar assim, Marco vai mandar quente em cima dos eleitores. Mas é assim, gente. O político ele é corrupto, lamento por isso. Mas, lamentavelmente, o político ele representa a sociedade. E ele sai da sociedade. O cara, quando chega numa Câmara Legislativa Municipal, ele saiu da sociedade. Ele está representando bem aqueles que o colocou lá. Então, assim, pense numa questão. A gente já tem que lidar com um político corrupto, né, com essas questões. E quando a gente tem que lidar com um eleitor corrupto? Então, gente, a gente tem sido bastante assediado. Pessoas pedindo aí caminhão de barro, pedindo atendimento médico, pedindo aí, dinheiro. Gente, é uma vergonha. Então, gente, eleitores que se comportam dessa forma, vocês que produzem os corruptos que estão aí. Aí depois passam 4 anos aí não tendo atendimento médico, não tendo medicamento na farmácia, né? Os teus direitos sendo totalmente negligenciados, aí não adianta vir reclamar. E aí eu fico muito indignado porque, cara, não vem não, vou até deixar uma dica, não me envolvo nessa sujeira não vem me pedir nada não, tá? Não vem pedir nada não, porque mesmo que eu tivesse o poder de fazer, não ia fazer, tá bom? Deixa claro pra você, eu luto pelos teus direitos enquanto cidadão, pelos teus e pelos meus direitos. A gente participa das reuniões dos conselhos, a gente vai para as manifestações públicas, a gente vai correr atrás dos direitos de todos. Mas não vem confundir as coisas, não venha me confundir com esse tipo de político, desses sujos que vocês conhecem aí não, tá? Já deixar bem claro para vocês, não me envolva nessa sujeira, tá bom? Fica aí o recado. Não precisa me procurar, vai procurar outro político lá para vocês apoiarem. Eu estou pré-candidato pelo PSD Magé, mas eu não estou à venda e não vou comprar ninguém, tá bom? Fique claro isso. Eu vou concorrer às eleições de 2020 de forma lícita, legal, tá? E pretendo continuar assim pro resto da minha vida, tá? Eu não tô aqui para ficar aí barganhando com ninguém e nem sendo assediado por ninguém. E teve gente que chegou e falou assim, olha, se você não resolver, tem outra pessoa que vai vir concorrendo. Se vira, pega lá outra pessoa e vai lá pegar o teu político de estimação, o teu corpo de estimação, se vira lá com ele. Depois não vem reclamar no meu ouvido, tá bom? Fica o recado. Não me confunda com essas pessoas que estão aí, que vão vir pré-candidatos aí, que vão vir candidatos esse ano não, tá bom? Fica o recado. Me erra, sai fora, que o meu compromisso primeiro é com Deus, com as escrituras sagradas, com a minha família e com a população, com as pessoas de bem. Não tenho parte, não comungo dessas ideias e não vou me submeter a esse tipo de capricho de gente vagabundos, tá bom? É gente vagabunda. Gente vagabunda, sai fora que eu não tô afim não. Vamos voltar aqui. Veja abaixo o que um candidato a vereador não deve prometer. Mas mesmo assim, elas são feitas corriqueiramente em qualquer eleição municipal. Então vamos lá. Asfaltar uma rua ou construir uma escola. O candidato a vereador, ele não pode se comprometer, tá? E não pode fazer esse tipo de promessa. Se você ainda está se iludindo com esse tipo de candidato, tá? Lamento por você, tá? Isso é prerrogativa do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. Então, ele não pode prometer, tá? Quem vai concorrer às eleições de 2020, para a Câmara de Vereadores, né, que pretende ser um vereador, um representante da sociedade, ele não pode prometer asfaltar uma rua ou construir uma escola, tá bom? Não pode. Doação de terrenos ou material de construção, também não pode. Implantar creche, escola, posto de saúde, também não pode, tá? Criar centros esportivos, centros de artes e cultura, também não pode, tá? Quem é candidato a vereador não pode prometer essas questões aí que não é da competência de um vereador, não é da competência do poder legislativo do municipal. Aprendam isso, tá?
reforçar o policiamento em certas regiões. Não é a nossa competência, gente. Bota isso na cabeça de vocês. O vereador, o candidato a vereador, ele tem que fiscalizar o poder executivo. Aprendam isso de uma vez por todas, tá? A gente vem falando isso assim de forma educada, gentil, e parece que o pessoal não aprende, tá? Então a gente teve aí, eu vou até falar, umas 4 pessoas que vieram aí sinalizando, sabe? E parece que é um leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Gente, eu não estou à venda, tá? Já fica bem claro isso. Que horas tem? Eu não estou à venda. São 8h44. 8h44. Então já vou finalizar, tá, pessoal? Então vamos lá. O recado que eu vou dar para o pessoal, pro geral. Esse vídeo depois vai ser publicado lá. A gente vai colocar aí à disposição. Não estou à venda. Não estou fazendo negócio, tá? Política é coisa séria e pra gente séria. Se as pessoas são ignorantes, a gente vai até levar em consideração a tua ignorância nesse momento. Mas as pessoas que nos procuraram, assim, não são ignorantes, não. São os espertalhões, tá? E aí foram poucas pessoas, tá, gente? Foram 4 ou 5 pessoas aí que começaram a sinalizar aí. E eu vou deixar claro pra vocês, não me procurem, vazem, tá? Pede pra sair, porque eu não tenho paciência com esse tipo de coisa não, tá bom? Então vamos lá. Como é do conhecimento de todos, eu sou pré-candidato pelo PSD Magé. A gente tem um grupo lá de excelência, tá? Graças a Deus, foi um presente de Deus. Eu fui a convite para o PSD e a gente foi bem surpreendido ali pela política séria, tá? Que eles estão, pela forma séria que eles estão lidando com a questão da política. Vem agora as convenções partidárias aí, a gente estava falando de reunião, eu não conseguia lembrar do termo. As convenções partidárias, e aí já chegou ao nosso conhecimento que já começou a dança das cadeiras. O pessoal vem aí, né, de boa fé, fazendo uma pré-campanha e dialogando com a sociedade. E quando chega na reta final, alguns partidos sujos, eles trocam tudo e aí eles colocam quem eles querem, tá? A gente já vem acompanhando isso há décadas aí. Quando chega no momento X da questão ali, deles registrar a candidatura das pessoas nas convenções, eles decidem ali quem serão os seus representantes, seus candidatos, e aí alguns partidos sujos, eles pegam lá e vendem as vagas, e pegam aquelas pessoas íntegras, né, na maioria, e aí essas pessoas elas são colocadas de lado e aí entram outras pessoas, tá? Então vocês vão começar a perceber isso aí, a dança das cadeiras. É lamentável esse jogo sujo, é lamentável que a população não possa participar efetivamente, mas a gente vai trabalhar isso, tá, gente? Pra gente ter essa pegada aí de trabalhar essa questão aí da política partidária desde o início, desde a indicação do líder, né, da sua comunidade, daqueles que representam a sua comunidade, para dizer para o partido assim, é esse o líder que a gente quer, é esse o representante que a gente quer pelo partido. E se o partido não honrar isso, gente, cai em cima do partido, vai brigar pela pessoa que representa a tua comunidade, vai brigar lá junto ao partido. É uma excelente oportunidade agora de vai para as mídias sociais e o partido que se comportar dessa forma agora e que deixar alguém aí que você entendia que era sério, deixar de fora, vai lá, coloca a boca no trombone e manda ver em cima do partido, tá? Ameacem os partidos, se eles se comportarem dessa forma, que eles não vão ter o voto de vocês, tá bom? E aí, graças a Deus, eu estou num partido aí honesto, íntegro, um dos melhores partidos, se não for o melhor partido do Brasil, tá bom? Deixar bem claro para vocês. E eu não gosto de ficar aí generalizando, mas é um dos melhores partidos. Não tem escândalo de corrupção, tá? Vocês podem pesquisar lá. Os seus políticos, né, que foram eleitos por esse partido, são políticos lá que trabalham bem, têm seriedade no que fazem. Então aí a gente manda aí um forte abraço aí pro nosso senador Harold de Oliveira, aí acompanha Harold de Oliveira desde os anos 90, tá? Além de acompanhar Harold de Oliveira, eu sempre votei em Harold de Oliveira, tá? É um cara íntegro, honesto, tem sido um exemplo aí, tá? No meio político. E foi um prazer, está sendo um prazer para mim ter sido convidado para estar no partido do Harold de Oliveira, que ele é o representante do partido aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele que comanda o partido aqui no Rio de Janeiro. E fica o nosso abraço aí pro nosso senador. Fica o nosso abraço aí pro PSD Magé. Fica o nosso abraço aí pro Direita Magé. E fica o nosso abraço aí pro Direita Mauá.
Galera, aí, forte abraço, tamo juntos. Obrigado aí pelo carinho aí, pela deferência e tamo juntos, tá? Gente, vou encerrar por hoje. Se não tiver nenhuma pergunta, tem alguma pergunta? Não? Não tem nenhuma pergunta? Prepare as perguntas para as próximas lives, tá? Para as próximas transmissões. E obrigado aí mais uma vez aí por abrir a porta aí da casa de vocês pra gente falar com vocês, tá? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.